Iori é um perdedor feio cujos pais o enviam para ajudar na loja de mergulho do tio. No entanto, quando descobre que os trabalhadores são gostosas, ele se junta ao clube de mergulho para ver algumas tramas subaquáticas. No dia em que foi mandado embora, o tio de Iori o deixa na cabana Granblue, onde ele ficaria enquanto frequentava a universidade. E enquanto olha ao redor, seu radar cultural detecta uma garota atraente. Antes que possa memorizar o tamanho dos seios dela, ele é chamado para dentro da cabana apenas para encontrar uma festinha acontecendo, o que o faz sair silenciosamente do quarto. Ao entrar na loja, encontra o tio que pergunta por que está chateado e tenta apontar as coisas absurdas que ocorrem. Mas o tio não vê o problema, mesmo quando um sujeito saca seu dragão de estimação. Ao perceber que estava com gente mais louca que o Coringa, ele foge mais rápido que o Zenitsu com sua 7ª forma. E quando os caras perguntam por que ele fugiu, o tio diz que ele podia estar com saudades de casa. Depois de o capturarem, eles voltam para o barraco, dizendo que entendem que ele está com saudade de casa. Mas ele tenta desfazer o mal-entendido, dizendo que fugiu porque estavam fazendo uma festa só de homens. Depois disso, Iori decide acompanhar na tarefa de limpeza, e o Kotobuki se apresenta a ele, dizendo que está feliz que Iori esteja se juntando ao clube deles, mesmo que Iori nunca tenha concordado com algo assim. Quando chegam à beira-mar, encontram uma gata lá, e ela corre para encontrá-lo. Enquanto conversam, ela o informa que é sua prima, e enquanto fazem algumas tarefas juntos, ela fala sobre tudo o que eles têm feito desde a última vez que se viram, dizendo a ele que ele ficaria surpreso com o quanto o nível que a irmã mais nova dela alcançou. Logo depois eles encontram a turma Brady se embriagando e Nanaka o entrega aos rapazes, dizendo para cuidarem dele. Eles o sentam, mandando-o experimentar bebê e jogos nus, mas ele se recusa, mesmo com eles tentando o máximo para convencê-lo. Chisa caminha para casa e fica desapontada ao vê-lo agindo como os outros idiotas, fazendo-a sair furiosa. Quando Nanaka decide ir embora, Iori tenta fugir com ela, mas os garotos o seguram, convidando-o para beber com eles a noite toda. E ele tenta explicar que tem uma aula de orientação cedo no dia seguinte. Mas eles dizem para não se preocupar, prometendo que chegariam à escola a tempo. E ele cede. Na manhã seguinte, ele acorda de repente em suas cuecas, percebe que dormiu demais e nota uma multidão de pessoas ao redor. Imediatamente, ele percebe que está na escola e surta por estar seminu. E para piorar, mesmo assim, decide ir à orientação. Depois, nota um cara gato com camiseta de waifu sentado ao lado dele. Ambos decidem ficar longe um do outro porque acham que são estranhos, e Iori decide encontrar Chisa, mas ela tenta ignorá-lo, já que ele parece um esquisito. Mesmo assim, ele continua a segui-la, explicando que não sabe o caminho de casa, mas ela o manda ir embora, pois não quer ser associada a ele. Ele então pede as roupas dela para se vestir direito, e ela imediatamente chama a segurança para ele dizendo que é um pervertido culto que queria as roupas dela. Para fazê-la cooperar, ele ameaça contar à escola que moram juntos e ela se faz de vítima, distorcendo a história para parecer que ele se aproveitava dela, o que faz o segurança ir atrás do Iori. No entanto, ele consegue escapar e, enquanto se esconde, Kohei o encontra, oferecendo ajuda. Mas quando ele não conta bem a história, Kohei quase o entrega, fazendo o Iori surtar. Nesse momento, ele diz que explicará o que está acontecendo se Kohei tirar as roupas, o que piora a situação. E logo depois, ele encontra Kotobuki pedindo algumas roupas. Ele então faz um acordo com ele, pedindo que consiga um membro para o clube em troca de algumas roupas, e Iori aceita de bom grado. Nesse momento, ele encontra Kohei, que está chorando por não ter achado um clube com garotas que formariam seu harém. E Iori se aproveita de seu estado vulnerável, enganando-o para entrar no clube. Depois eles dão uma festa de boas-vindas, e Iori se esgueira para falar com Chisa, mas logo os rapazes o arrastam para um concurso de bebida com Kohei. Os dois tentam se superar e acabam de ressaca. Enquanto buscam água, Kotobuki os engana para beberem mais doses, o que os faz desmaiar. No dia seguinte, com o grupo almoçando, Nanaka reclama que Iori ficou fora de casa por 2 dias seguidos, mas os garotos estão ocupados demais discutindo uma festa planejada e tentam convencer Iori a ir junto. Enquanto ele tenta recusar o convite, o cara o agarra como se devesse dinheiro, o que o faz urinar nas calças. E para salvá-lo, Nanaka diz que ele não pode sair, já que nem arrumou suas coisas na casa, o que lhe deu uma chance de recusá-los. Ao ouvir isso, os meninos decidem soltá-los e Yuri os provoca enquanto se afastam. Nesse momento, eles mencionam que farão uma festa com garotas de uma faculdade feminina próxima. E Yuri poderia ser chamado de Nintendo Switch, pois ele imediatamente troca de time, implorando a Nanaka para deixá-lo sair com os meninos. Quando ela se recusa continuamente a deixá-lo sair, ele pensa em maneiras de convencê-la com os meninos, e eles finalmente decidem que ele deve arrumar seu quarto para convencê-la, oferecendo ajuda, ao que ele concorda. Com confiança, Yori leva Nanaka ao quarto para mostrar que se instalou, só para ver o quarto cheio de conteúdo privado, e a alma dela sai do corpo. Nesse momento, os garotos aparecem orgulhosos do trabalho e Yori fica mais bravo que o Hulk, repreendendo-os por transformarem seu quarto num reino de autocuidado noturno. Quando ele manda eles saírem, eles decidem acalmá-lo com um filme do Hub preto e laranja. E enquanto assistiam, Chisa o flagra avaliando o filme, fazendo-o virar a cabeça como um boneco de mola. Isso deixa Yori farto dos rapazes, mas eles o subornam com outro filme cultural e ele lhes dá outra chance. Mais tarde, ele vê Kohei descer do andar de cima e isso imediatamente faz seus sentidos aranha formigarem. Então ele corre para o quarto dele apenas para descobrir que o converteu num santuário isekai de waifus, e isso o faz surtar, mandando-os arrumar o quarto. Mais tarde, ele entra e vê o quarto como se Didi o tivesse desenhado e imediatamente entra no estado avatar de raiva, despedaçando Kohei membro por membro, enquanto os rapazes decidem conferir a coleção de filmes que Kohei tinha. Nesse momento, Nanaka aparece no quarto e Yori rapidamente a impede de ver, mas infelizmente ela ouve os garotos assistindo a um filme tipo James Brown, fazendo-a se afastar constrangida.
Isso o deixa furioso, já que estão arruinando suas chances de ir à festa. E como ele está determinado a ir, ele elabora um plano para transformar seu quarto num santuário da Chisa, já que a Nanaka gosta dela. Enquanto faz isso, os garotos avisam que é uma má ideia, já que o quarto dele parece a fortaleza da solidão para stalkers. Mas Iori os ignora. E nesse momento, Kotoki revela que a festa foi adiada, o que reduz o status de saúde mental de Iori a 1 HP, já que todos os seus esforços foram em vão. Pra piorar, Chisa entra de repente, vendo mais fotos do rosto dela do que estrelas no universo. Embarrassing! Então eles acabam mandando ele pra fora de casa para um quarto separado. Isso o deixa muito chateado. Na manhã seguinte, na casa principal, os meninos revelam que querem ter uma sessão de treinamento com seus recrutas. No entanto, Chisa não é nova em mergulho, então ela pede pra pular a sessão de treinamento. Mas o tio dela diz pra ela ficar por perto. Então, Iori pergunta se pode apenas assistir, explicando que uma pedra nada melhor do que ele, mas eles explicam que isso realmente não importa, afirmando que alguns mergulhadores profissionais também não sabem nadar, o que convence Iori a tentar. Em seguida, levam-nos à piscina e para iniciar o treino, os caras os mandam mergulhar sem fechar os olhos debaixo d'água, dando-lhes óculos de natação para se acostumarem. Quando Iori faz isso, ele fica traumatizado, pois Kotobuki tira seu skill subaquático, ou serpente, fazendo Iori jurar nunca mais mergulhar. Para facilitar, Kotobuki sugere que usem a piscina como banheira, e enquanto fazem isso, Chika se junta a eles. Ao ver Iori sem calças, ela se assusta e ele tenta desesperadamente explicar a situação, mas ela o trata como se estivesse falando do reino fantasma, dizendo que apenas observaria de um canto. Isso parte o coração dele, e enquanto ela se afasta, ela o ouve dizer que mergulhar é uma droga, acrescentando que desiste de aprender. Mais tarde, enquanto Yuri está amuado em casa, Nanaka o visita e os dois depois vão ao aquário. Enquanto passeiam, Nanaka o aconselha sobre como ele pode apreciar melhor a paisagem subaquática, e quando entram no auditório principal, ele fica impressionado com a beleza da vista. Nisso, ela revela que Chisa propôs levá-lo lá e explica que quer muito que ele goste de mergulhar, e ele percebe que Chisa adora mergulhar. Ao ver o quanto isso significa para ela, desperta o interesse dele em mergulhar. E ao voltarem para casa, ele lhe entrega a lembrança que comprou, dizendo que ainda não gosta de mergulho, mas está disposto a experimentar, o que a deixa contente. Na manhã seguinte, Yuri acorda e encontra Tokito e Kotobuki esperando por ele na sala com um uniforme feminino, e isso o apavora. Ao ver isso, ele admite surpresa por eles serem tão esquisitos, e os garotos explicam que os vestidos eram para as atividades do clube. Justo então, Chisa invade a sala para ver Kohei a Yuri olhando intensamente para o uniforme feminino, o que a deixa desconfortável, e Yuri rapidamente diz que é para atividades do clube, o que a deixa subitamente tranquila, surpreendendo-os. Neste momento, os caras fazem com que eles entendam que o equipamento de mergulho custa mais do que o orçamento militar dos Estados Unidos, e eles pretendem que ambos participem de um próximo concurso de beleza masculina para que possam conseguir o equipamento com o prêmio em dinheiro, mas os dois imediatamente se recusam a fazê-lo. Depois de pressionarem os dois a concordarem em participar, Kotobuki leva o grupo ao oceano para atividades do clube e divide as garotas em duplas, para que possam simular como é debaixo do oceano. Enquanto isso, Yuri percebe que é bem difícil respirar com as máscaras de gás, e Kotobuki diz que é normal, dizendo que ele se acostumará com o tempo. Após uma breve conversa de ânimo com ele, garantindo que não se afogaria pelas medidas de segurança, Yuri finalmente se sente seguro para entrar no mar e vê uma cena lindíssima. Naquele momento, ele corre de volta para casa e conta feliz a Chisa o quão divertido é mergulhar, o que a deixa contente. Depois disso, os caras os levam para almoçar, e enquanto ele os agradece por incentivá-lo a mergulhar, eles puxam o uniforme da garota, lembrando-o de que ele tem que participar do concurso masculino, o que esgota sua alma de alegria. Na manhã seguinte, quando Yuri acorda, alguém o empurra de volta para a cama, e quando ele está prestes a desmaiar, ele vê uma garota que poderia ser modelo para a Victoria's Secret deitada ao lado dele em suas roupas íntimas. Enquanto ele pensa que está na Matrix, perguntando-se quem ela é, Kotobuki a apresenta a ele, dizendo que ela é membro do clube e estuda numa universidade feminina ali perto. Ele continua explicando que ela faz parte da galera, e Yori surta ao descobrir que ela se sente à vontade dormindo num quarto cheio de gigachads musculosos e oleados. Depois disso, informam-no que tem algo para fazer lá fora e convidam Arata para ir junto, mas antes que ele possa acordá-la, dizem que querem falar com ele primeiro. Em seguida, todos vão para a beira-mar, onde a Azura prepara um lanche para eles e revelam que os calouros ajudarão a vender esses lanches num festival para arrecadar fundos para o clube. Nesse momento, Tokita e Kotobuki preparam o equipamento de mergulho. Enquanto Asura os ensina a cozinhar, eles traçam um plano para que Chisa participe do concurso de beleza feminino no lugar deles. Sabendo que ela não aceitaria em sã consciência, decidem embebedá-la. Mas após muitas tentativas falhas, Asura descobre o plano. Então eles resolvem confessar, pedindo que ela participe. No entanto, ela recusa o pedido sem hesitar. Após muita súplica desesperada, Arata pede que expliquem o motivo do pedido, e eles respondem que pediram para não participar do concurso de homens, o que a deixa mais convicta de sua resposta. Mais tarde em casa, enquanto os rapazes se embebedam e jogam seu habitual pedra-papel-tesoura nus, Azura tenta convencer Chisa a participar do concurso de beleza, e embora ela recuse inicialmente, ela diz a Chisa que os rapazes nunca duvidaram que ela venceria, pois acham que ela é a garota mais fofa da escola, o que a deixa envergonhada. No dia seguinte, Kotori anuncia que Chisa concordou em participar do concurso e Yori, junto com Kohei, fica muito feliz. No entanto, a alegria deles é cortada quando recebem o traje e Kotori explica que precisam participar do concurso, pois foi a condição de Chisa. No dia do festival, os calouros pegam o primeiro turno na lanchonete e Kotobuki decide ir vê-los. Enquanto ele lhes entrega bebidas para se refrescarem, Kohei aponta que uma lanchonete próxima parece estar pegando todos os clientes e Kotobuki lhes diz que é de um grupo de caras populares do clube de tênis, o que irrita Kohei.
Nesse momento, Asura aparece com seu milkshake, atraindo todos os garotos para o pátio, o que os faz surtar e Chisa rapidamente pega sua jaqueta para cobri-la. No entanto, parece pequeno demais para conter seus canhões enormes, então ela decide procurar uma camisa para vestir e diz a Iori para ir com ela. Enquanto voltam para a loja, ela começa a reclamar que ela é uma faca de 2 gumes, já que ela acha que Iori é estranho como ela e diz a ele que Tokito é o tipo dela para homens e Nanaka para mulheres, o que o deixa nervoso. Quando ela pergunta sobre o tipo dele, ele decide ser honesto sobre ser hétero, mas ela diz como é libertador conversar com alguém como ela, já que os outros não a entendem de verdade. E isso faz Iori continuar com a mentira. Quando voltam para a loja, Kohei pergunta a Iori sobre a súbita obsessão de Asura em juntar os dois, e Iori pede desculpas por arrastá-lo para suas mentiras, mesmo que ele não esteja ciente disso, e Kohei. Depois disso, uns babacas das lojas concorrentes começam a dar em cima da Chisa e da Asura, e isso irrita as duas. Nesse momento, Iori aparece com Kohei agindo como se estivessem possuídos por Hisoka, e isso faz os caras surtarem, fazendo-os ir embora sem jeito. Depois disso, as garotas decidem trocar de turno, e Iori implora para ficar no mesmo turno que a Chisa, já que ele não quer lidar com a Asura. Quando ela pergunta por que ele quis estar com ela no turno, ele responde que só não quer ficar sozinho com a Asura, e ela interpreta isso como ele tendo uma queda por ela, o que o deixa confuso. Eles então seguem com o trabalho, trabalhando como se compartilhassem um cérebro, enquanto falam sobre a época de seus concursos. Depois de um tempo, Nanaka aparece com Asura, arrastando Chisa para se preparar para o concurso dela. Nesse momento, Kohei se junta a ele e os dois logo começam a brigar sobre quem é mais apto para a categoria de piadas do concurso. De repente, Kotobuki lhes diz que estão fechando a loja, já que o concurso de beleza da Chisa vai começar e eles vão assisti-lo. Depois de um tempo, Chisa sobe ao palco e o grupo percebe que ela parece muito séria, o que pode afetar suas chances de vencer. Para melhorar suas chances, Kohei sugere que a façam sorrir, então eles fazem caretas que nenhuma mãe conseguiria amar, mas isso a deixa ainda mais brava. Vendo o que falhou, Kohei sugere que ativem seu lado tímido, então eles a chamam enquanto seguram uma faixa para apoiá-la, mas ela não demonstra nenhuma reação a isso. Como último recurso, Kohei sugere que usem bolinhas quicantes para levantar a saia dela, o que a envergonharia, mas Iori crê que a irritaria. Então, todos concordam em segurar bolas e atirá-las de ângulos diferentes para que ela não descubra o culpado. Após um tempo jogando as bolas, Iori percebe que é o único a atirá-las, e Chisa logo o avista, fazendo-a persegui-lo após o show. Enquanto ele se esconde com Kohei, a versão feminina de Pennywise os encontra lá, e de repente pede a Kohei para ser seu namorado, o que o surpreende. Enquanto Iori tenta escapar, Kohei o segura e os dois brigam, fazendo a Ina fugir, já que ele não parece interessado nela. Depois disso, Kotori aparece com Kotobuki, e eles vão encontrar os outros em uma das salas de descanso. Nesse momento, Chisa aparece e inesperadamente diz que o perdoa, já que ela lhe deve uma, mas o idiota se descuida, revelando que viu seus portões do paraíso, o que a enfurece. Então ela saca um galão de bebida e Iori vira tudo como castigo. Antes que ela consiga forçar outro barril goela abaixo, Asura surge e ele a usa rapidamente como escudo humano. Quando perguntam onde ela esteve, ela diz que um dos babacas continuou dando em cima dela, então o mandou se inscrever no concurso para poder escapar. E enquanto o grupo bebe junto, Iori vai a uma máquina de vendas com Kohei, onde encontram Aina em lágrimas. Ela então se queixa de ser rejeitada, por mais que tente se integrar, e como os rapazes do clube de tênis a fazem de boba, contando como a trataram mal após a apresentação. Ao vê-la tão triste, os dois resolvem se vingar em seu nome. Mais tarde, após a apresentação de Kudo, Kohei aparece e, de repente, convida Azusa para um encontro, o que irrita Kudo, que decide fazer o mesmo. Depois que ela o escolhe, ele começa a provocar Kohei, mas para sua surpresa, Iori tira seu disfarce e eles zombam de Kudo por confessar seus sentimentos a um cara na frente da multidão, fazendo-o de bobo. Enquanto todos acham graça, Chisa fica irritada e vai embora. No fim, Chisa vence o concurso com Iori, e enquanto elas celebram, Iori se junta a elas. Embora ela se sinta tímida, Iori e Kohei a recebem calorosamente, oferecendo-lhe uma bebida enquanto a provocam sobre sua maquiagem. No dia seguinte, na loja, um grupo de rapazes cerca Chisa, convidando-a para sair, e enquanto ela tenta recusar, um dos atrevidos a agarra, mas Iori e Kohei estão de ressaca demais para ajudá-la, o que a irrita. Depois que os outros chegam para ajudá-la, avisam que é hora da cerimônia de premiação, e mesmo na cerimônia, Iori parece ter um AVC, o que irrita Chisa. Quando Kotori pergunta por que ela está chateada, Azusa explica que se sente magoada porque Iori se esforçou tanto para animar uma qualquer e eles não a ajudaram quando ela foi incomodada por caras, mesmo tendo entrado no concurso por eles. Como castigo, ela anuncia que Iori é seu namorado, e isso deixa os caras da multidão putos com ele. No dia seguinte na escola, enquanto Iori está relaxando com Kohei, ele percebe que todos os caras da turma estão olhando feio na direção deles, e eles tentam descobrir por que isso está acontecendo, já que não há nada realmente diferente neles. Depois de muitas teorias, Kohei sugere perguntar a Chisa, mas Iori recusa a ideia, pensando que ela vai desabafar com eles, já que está de mau humor pelo que aconteceu no festival. E para a surpresa deles, eles veem que ela está acenando para eles com um sorriso largo, o que os faz surtar. Iori então pergunta o que está acontecendo e ela responde de forma fofa, provocando a multidão. E embora ela negue não saber de nada do que está acontecendo, ele de repente recebe um bilhete ameaçando mandá-lo encontrar Rengoku se ele não terminar com Chisa, causando-lhe confusão.
Quando Kopi pergunta se eles estão namorando, Iori tenta negar, mas Chisa o interrompe, confirmando o boato, e sarcasticamente o agradece por arriscar a vida para provar seu amor por ela, fazendo-o entrar em pânico. Nesse momento, Kopi tenta logo fugir, pois não o envolve, mas Iori o impede. Quando ele resiste, Iori grita que está saindo com Azusa, colocando um alvo nele também. Isso causa uma briga entre os dois, e depois de um tempo ele se vira para implorar a Chisa, apenas para descobrir que ela já se foi. Mais tarde, durante o almoço, os dois parecem estar tranquilos, mesmo após receberem ameaças de morte que assustariam até John Wick. Enquanto conversam, um colega do departamento aparece para perguntar se poderiam ensiná-lo a técnica de hipnose que usaram em Chisa e Azusa, para fazê-la sair com eles, o que deixa Iori furioso. E depois de descobrirem que não sabem de nada, os dois ouvem a gangue planejando usá-los como adubo. Ao se aproximarem, os dois entram em pânico e Iori tenta desesperadamente explicar o mal-entendido sobre seu relacionamento com Chisa, mas Kohei rebate cada ponto dele, tornando a multidão mais violenta. Quando estão para agredi-los, Iori diz que não conseguiriam pará-los, e que vão organizar um encontro para eles, fazendo com que a multidão imediatamente se acalme. Mais tarde em casa, os dois imploram a Azira que lhes apresente as amigas, mas ela manda perguntar a Chisa. Ela responde mal a ele, então ele retoma a súplica, e ela concorda em apresentar as amigas, com a condição de que Iori continue a agir como namorado da Chisa até que ela aceite, o que ele aceita, já que sua vida está em jogo. Mais tarde, Azusa apresenta uma garota fofa a eles, fazendo-os agir como macacos no cio. Após um tempo de excitação, eles logo percebem que é a Aina sem maquiagem, o que os enfurece, sentindo que Azusa os enganou. Ela então se apresenta como nova integrante do clube, enquanto os dois ficam assustados e duvidam se ela conseguirá configurar o mixer. No dia do encontro, os dois ficam nervosos enquanto esperam a Aina e as amigas, e bem nessa hora, dois rapazes chegam para o encontro. Enquanto vão ao bar, perguntam aos dois sobre as garotas que virão, e eles tentam dar respostas honestas sem que percam o interesse. Então, Iori fica preocupada, pois ela relutava em organizar a festa por ter acabado de entrar no clube deles. E os rapazes concordam com a hesitação dela, pois não gostariam de apresentar seus amigos a um bando de malucos estranhos. Nesse momento, eles começam a usar Iori como capacho, já que tem ciúmes por ele ter uma namorada, e ele não pode negar por causa do acordo que fez com Azusa. Logo depois, eles chegam ao local do encontro, e o Quatro Olhos sugere que tenham um sinal entre si, sugerindo que apontem seus hashes para as garotas que gostam para evitar brigas por elas. No entanto, o gordo desesperado diz que não se importa com quem ele fica, desde que estejam dispostas a acabar com seu recorde de virgindade, e eles entram no bar se sentindo empolgados. No entanto, todos ficam decepcionados ao ver as garotas detonadas esperando por eles, e ficam chocados quando o gordo desesperado ainda demonstra interesse nelas. Ver o quão sério ele é choca o grupo, e Yamamoto se adianta para conhecer as garotas, fazendo os garotos derramarem lágrimas de pena por ele. Depois que as garotas se apresentam, os garotos decidem tornar as coisas interessantes, já que Yamamoto está dando o seu melhor. Então eles se apresentam e escolhem uma garota para sentar na frente. Vendo a determinação deles em ajudar, Yamamoto fica aliviado e os garotos começam a perguntar coisas para animar o ambiente. No entanto, as respostas que a Aina dá irritam Iori e Kohei, fazendo-os desistir. Mas Quatro Olhos os faz calar a boca. Depois que eles se acalmam, eles continuam com o plano de fazer as garotas serem simpáticas com Yamamoto, mas a Aina interrompe o plano deles. Então Iori se sacrifica pela equipe e cuida dela. Depois disso, os garotos logo encontram uma foto de uma das garotas sem maquiagem e percebem que ela é muito gostosa, o que os surpreende. Imediatamente, Quatro Olhos e Iori se interessam por ela e começam a brigar por ela. Nesse momento, Yamamoto também se interessa por ela, e todos tentam conversar com ela, deixando-a nervosa. Enquanto isso, Kohei não se interessa por ela, pois não gosta de garotas 3D. Mas ele se interessa ao ver um pôster de sua waifu de anime favorita na foto. Enquanto os garotos lutam por sua atenção, ele se aproxima e a convida para ir à casa dele, o que irrita a todos, fazendo as garotas irem ao banheiro. Ao saírem, Yamamoto se irrita, pois achou que o estavam ajudando, e eles discutem. No entanto, Iori assume o controle da situação, dizendo-lhes que este encontro é uma porta para futuros encontros, então eles devem trabalhar juntos. Quando as garotas voltam, Iori parece se dar bem com a gata e os outros rapazes ficam com raiva dele. Então Kohei decide se vingar em nome do grupo, perguntando a Iori sobre sua suposta namorada, e isso o faz entrar em pânico, pois ele espera que as garotas surtem. No entanto, parecem estar tranquilos com isso, ignorando tudo o que dizem sobre ele, e revelam que Aina já lhes tinha dito que ele tem uma namorada, o que faz Iori desligar da vida. Depois disso, as garotas voltam para casa e os garotos ficam arrasados por não terem tido nenhuma ação. Alguns dias depois na escola, Iori se ajoelha para implorar a Chisa que fique ao seu lado e desaba em lágrimas quando ela se recusa. Acontece que ele estava apenas implorando para colar dela na próxima prova de alemão, e quando ele relata ao grupo, eles decidem fazer cópias minúsculas de suas anotações para colar. Depois de fazer isso, todos eles criam seus esconderijos únicos e se sentem animados, decidindo passar no teste a todo custo. Antes do teste começar, os materiais de cola de 2 membros do grupo tornam-se inúteis, já que a professora proibiu o que usavam para contrabandeá-los, e Iori percebe que Kohei está com dificuldade para ler sua anotação porque ela está borrada de suor.
Mesmo com todos os seus planos desmoronando como a confiança do Zenitsu contra um demônio, Iori nota que a maioria da turma ainda está composta, achando que tem muita confiança em si mesmos. Nesse momento, alguns de seus colegas se levantam e saem do salão, enquanto um deles é pego trapaceando. Depois de reprovar os alunos, o professor percebe que todos estão indo mal, e diz que quer dar-lhes perguntas de brinde, o que os alivia. Mas ele continua a ditar perguntas do inferno. Quando o resultado sai, a maioria da turma acaba com notas baixas, então o professor decide que quem obter mais de 20 pontos será considerado aprovado no curso. Isso deixa todos felizes. No entanto, Iori descobre um comentário no verso da sua prova, mandando-o refazer o teste, o que esmaga a sua alma, e Chisa acha que eles estão sendo estúpidos. Mais tarde em casa, Iori reclama de como o encontro foi mal, e as meninas chegam, repreendendo-os por não valorizarem o esforço delas de ter ido. Iori então pergunta a Aina por que ela decidiu entrar no clube, e ela começa a tagarelar sobre querer experimentar coisas novas e explorar a beleza do oceano. Mas os rapazes de repente dizem que ela entrou no clube errado, o que a confunde, já que é claramente um clube de mergulho. Nesse momento, Kotobuki a chama para se apresentar aos outros membros do clube, e a cada frase que ela diz, uma peça da roupa de todos se torna Houdini. Logo, todos entram no modo natural e isso faz a Aina surtar. Quando ela aponta a anormalidade da situação, Iori assume que ela já sabia que eles não eram normais do tempo com eles no festival, mas pensou que era algo pontual. Pensando que Chisa é a pessoa normal ali, ela fica chocada ao vê-la canalizando o espírito masoquista de Iori, e fica apavorada quando Nanaka começa a sugar um copo do qual Chisa bebeu. Depois que a Aina percebe que ninguém é normal ali, as garotas atiram do caos e discutem o equipamento que ela precisará para começar a mergulhar. Mas o custo do equipamento é muito, então Azusa aconselha alugar o equipamento por enquanto. Quando Chisa diz que vai precisar de um maiô, ela fica tímida, dizendo que aparecer de maiô é embaraçoso para pessoas normais. E de repente ela percebe que os membros do clube são imunes à vergonha, já que estão festejando nus naquele momento, o que a faz ficar em choque. Mais tarde, eles percebem que a bebida acabou, então Chisa se oferece para buscar mais numa loja próxima com a Aina. E antes de saírem, Aina avisa que devem manter as roupas vestidas enquanto estiverem fora. Ao saírem, Iori logo briga com Kohei por causa dos seus lanches favoritos, e Kotobuki sugere que resolvam a briga com um jogo. Azusa então escolhe o jogo de pate para as duas jogarem, e depois que as duas fazem um show de afeto arco-íris para eles, Iori sugere que joguem pedra, papel e tesoura para escolher a dupla que jogará a próxima rodada. Logo depois, as garotas entram para encontrá-lo sem roupas, e ela fica frustrada com isso enquanto tentam explicar sua lógica maluca de pedra, papel e tesoura de strip, fazendo-a surtar. Em seguida, Kotobuki informa os novos membros sobre os exames de licença que se aproximam, e isso parte o coração de Iori e Kohei. Quando Kotori pergunta se leram o manual de adivinhação, eles mentem que sim. Então, decidem fazer um pequeno teste para verificar se estão a dizer a verdade. Começam por fazer alguns sinais de mão para Iori, que ele erra, e Kohei faz o mesmo. Então Kotobuki entrega o manual, instruindo-os a memorizá-lo. E enquanto faz isso, Nanaka encontra Iori, depois testa a maciez dos seus seios contra as costas dele para o surpreender. E então pergunta se é verdade que ele está saindo com a Chisa, com uma voz arrepiante. Isso deixa Iori apavorado e ele usa sinais de mão para pedir ajuda, mas o grupo pensa que ele está apenas praticando. Em seguida, ele corre para Azusa em busca de ajuda e ela sugere que resolvam o problema dizendo a Nanaka que ele gosta do Kohei. Mas ele a impede imediatamente e grita que gosta da Chisa, fazendo Nanaka emitir mais aura de raiva que Sung Jin-woo. Ela então o agarra como um fantasma perturbado e, para sua surpresa, ela diz que está feliz por estarem em bons termos, já que tem brigado desde que ele chegou lá. Quando Azusa pergunta o que ela faria se estivessem realmente saindo, Nanaka olha para Iori com intensa sede de sangue e seu hóquei o paralisa de medo. No dia seguinte, Nanaka organiza a sessão de treinamento com o objetivo de formar uma dupla entre Iori e Chisa. E enquanto se dirigem para o oceano, ela explica a Iori que os juntou para que pudessem fortalecer o laço que os une, garantindo-lhe que essa iniciativa não terá, de forma alguma, um efeito contrário ao esperado. Ao se prepararem para mergulhar no oceano, Iori fica nervoso, esperando que ela o trate mal, mas ele se surpreende com a calma dela e, ao entrarem na água, percebe que ela não está brava. Ele logo entende que ela só queria apreciar a vista com ele, pois ele tinha medo de nadar, e depois ela fica feliz por ele ter se divertido. No entanto, o idiota estraga o momento ao dizer que sabia que ela era irmã da Nanaka quando viu suas panquecas incríveis por trás, fazendo-a atacá-lo. Nesse dia, depois de terminarem os exames de recuperação de alemão, os rapazes decidem tomar uns copos juntos para descontrair, e todos concordam unanimemente em ir para a casa do Iori. Quando ele pergunta por que escolheram a casa dele, eles revelam que querem verificar se a Chisa está a ficar com ele, olhando para ele com uma intenção assassina. E isso o apavora, enquanto o Kohei lhe dá um sorriso Pennywise ao perceber que ele precisa da sua ajuda. Mais tarde, ao chegarem em casa, Iori logo diz a Nanaka para se esconder antes que os rapazes entrem, o que a confunde, pois ela os considera amigos. Assim que eles entram, ele sugere logo que vão para o quarto dele, para que não esbarrem em nenhuma das garotas. Ao chegarem ao quarto dele, ficam pasmos ao ver um cabide de gelatina gigante em formato de seios no chão, o que os leva a persegui-lo, pois acham que é da Chisa. Mas Yamamoto os detém de dar uma surra nele, afirmando que aquilo parece um chapéu esquisito. E mesmo ao verem batom, ele ainda o segura para não atacarem Iori, achando que é um supositório.
Isso acalma o grupo, e logo concluem que o sutiã não pode ser da Tisa, pois é muito grande, além do fato de que Iori é um perdedor que não consegue garotas. Então, eles notam a peruca da Ina e um uniforme feminino, o que os assusta com Iori, pois acham que ele também vive como drag queen. Com medo de falar, eles decidem ignorar tudo e beber, enquanto Iori fica na porta confuso com o que houve. Enquanto se acomodam para beber, Yamamoto entra e mostra uma foto embaçada de Tisa, dizendo que acabou de ver um anjo. Mas o grupo manda ele esquecê-la, pois ela é demais para ele. Mas ele declara seu amor por ela, dizendo que a dúvida deles não o impede de ir atrás dela, e sai em busca dela, preocupando Iori enquanto os garotos esperam sua rejeição imediata. Depois de um tempo, ele volta chorando de cuecas e os meninos perguntam o que aconteceu com ele. Em resposta, ele diz que encontrou um grupo de homens musculosos e nus, e Yurati, junto com Kohei, percebe imediatamente que ele encontrou os membros do clube enquanto os outros o consolam, já que ele passou por uma tortura mental. Enquanto os garotos concluem que Tisa não vive com Yurati, dizendo que ele é mais acabado que um vilão de One Piece que morreria virgem, Tisa de repente abre a porta anunciando que o banho está livre, e ela se choca ao ver os amigos dele, então pede desculpas e rapidamente sai correndo. Vendo que está acabado, ele tenta fugir, mas os rapazes o seguram e lhe dão uma remodelação facial. Então ele se encontra com Tisa, mostrando a ela o que ela indiretamente causou, e ela se sente um pouco mal por ele. Mais tarde, enquanto os novos membros conversam sobre como adorariam mergulhar, Kotobuki e Tokito se encontram com eles e os elogiam por terem tanta paixão pelo esporte, então anunciam que participarão de uma partida de tênis de duplas, o que irrita Kohei e Iori. No entanto, eles explicam que é um treinamento para o sistema de duplas de trabalho em equipe e que o dinheiro do prêmio ajudaria muito o clube. Eles também lhes dizem que o Kudo havia arranjado a partida e os dois protestam contra isso, alegando que ele só quer se vingar deles. Mas os rapazes não se importam com a dignidade deles, insistindo que vão participar. No dia seguinte, o clube vai para a quadra de tênis para a partida e Iori vê os outros membros do clube bebendo e torcendo sem saber o que está acontecendo. Nesse momento, eles encontram as garotas e Yuri pergunta a Ina por que ela não usou uma saia de tênis como as outras. Então ela explica que não se sente confiante com o corpo como Tisa e Azusa, dizendo que até cobriu as pernas com meias liga no concurso. E Yuri a apoia, dizendo que o agasalho dela lhe cai bem. Após uma breve brincadeira entre as equipes, elas iniciam a partida, e logo de cara, mandam um saque mais forte que um Rasengan, pegando o outro time de surpresa. Mas elas não desanimam. Ao ver isso, o grupo está confiante de que vai vencer, já que Tokito parece ser muito bom em esportes. E nesse momento, Iori percebe que seus torcedores desapareceram. Então ele sai com Kohei para procurá-los, apenas para encontrá-los quase em coma. E um deles lhes diz que Aina lhes dera bebidas do grupo Tinkerbell, enquanto ele percebe que estavam bebendo vodka que poderia abastecer um jato. Ao voltarem para avisar os outros, logo percebem que Tokito e Kotobuki beberam da vodka até desmaiar, perdendo o set. Vendo isso, Iori tem a ideia de dar ao outro time o próprio veneno, embriagando seus jogadores também, e assim ganhando o set. Nesse momento, as garotas começam a partida, e o time adversário irrita Tisa, fazendo-a jogar como Serena Williams. Vendo o apoio dela a Ina, gritam que ela mostra um bom corpo para animá-la, mas todos entendem que ela tem um bom corpo, atraindo atenção, o que a deixa tímida. No entanto, ela mantém um bom... e tenta manter a calma enquanto os rapazes continuam a dizer-lhe que ela está a exibir um corpo bonito, mas acaba por perder o jogo por causa disso. Então ela o provoca, despindo-o. A seguir, Iori e Kohei entram na quadra e Kudo pensa que vai ser um passeio no parque, mas a sua ideia é desfeita quando Iori faz um saque monstruoso contra ele. Iori então passa a dominar o jogo, e o grupo percebe que ele é realmente bom em esportes, mas seu estado de fluxo é quebrado quando Kohei joga uma bola patética, fazendo-os perder o ponto. Nesse momento, o time adversário vira o jogo, usando o Kohei como elo fraco, e então, Kudo os avisa que gravam a partida, fazendo-os perceber que querem um vídeo deles sendo humilhados. Iori decide focar e tenta nocautear um dos jogadores com seus saques, mas eles continuam desviando da bola, o que o frustra. Como último recurso, ele nocauteia Kohei e troca de lugar com Kotobuki e Tokito, que aniquilam Kudo e seu companheiro, vencendo a partida. Depois disso, Kohei briga com Iori pelo que ele fez. E quando perguntam se Iori já jogava tênis, ele explica que aprendeu a jogar para entrar no clube de tênis e pegar garotas. Mas ele decidiu desistir do tênis, já que agora tem um novo esporte para amar. Nesse momento, Tisa lhe entrega uma toalha e o elogia por ter jogado bem, o que o surpreende. Depois, Tokito e Kotobuki sugerem que usem o dinheiro do prêmio para fazer uma viagem a um resort em Okinawa, o que surpreende o grupo. E Iori vê uma revista de mergulho nas mãos deles, assumindo que fizeram tudo para poderem ir a um acampamento de mergulho. Mas na verdade, eles querem explorar a bebida forte da região. No dia seguinte, enquanto os meninos estão animados com a viagem, Tokito entra para lhes dizer que conseguiu um emprego de meio período para eles patrocinarem a viagem. E quando perguntam pelo prêmio que ganharam no tênis, ele explica que cobriu apenas as despesas de viagem, acrescentando que terão que pagar pelos outros aspectos do bolso, o que surpreende os meninos. No dia seguinte, as meninas encontram os dois exaustos em casa. Então elas explicam que Tokito arranjou-lhes um emprego de meio período numa empresa de mudanças, dizendo que trabalharam o dia todo a levantar pacotes pesados.
e depois de serem pagos, esbanjaram o dinheiro num bar. Eles então revelam que Tokito foi trabalhar de novo, mas estão exaustos demais para se juntar a ele. Nesse momento, Asura os informa que Kotobuki também está no seu trabalho, que eles presumem ser uma versão masculina de um trabalhador noturno ou anunciante de bordel. No entanto, Asura diz que não é nada disso, e os convida a visitá-lo no seu trabalho. Pouco depois, eles o encontram no seu trabalho de barman, o que o surpreende. E enquanto as garotas dizem como ele é legal, os garotos estão ocupados pensando que ele é um barman meio malandro. Asura então explica que o lugar é muito barato, alegando que o mestre do estabelecimento o fez assim para que os estudantes pudessem aproveitar o tempo lá. E bem nessa hora, o mestre se junta a eles, dando as boas-vindas ao grupo ao perceber que são amigos de Kotobuki, enquanto os garotos admitem que é estranho vê-lo trabalhar a sério. Depois que o mestre revela que atrai muitas clientes jovens, Kotobuki mostra por que isso acontece, cuidando bem de uma das clientes enquanto ouve seus problemas de relacionamento e a consola, fazendo-a confessar que o ama. Isso deixa os rapazes com ciúmes, e eles chegam à conclusão de que a vibe de barman atrai as raparigas. Então o mestre diz-lhes para experimentarem ser barman, e eles vestem o traje, mas reclamam que estar bem vestido perto de álcool parece muito antinatural, o que irrita a Aina. O mestre então manda-os atender as damas, e Kotobuki começa servindo a Asuta um gin com limão como ela pediu. Em seguida, Aima pede um screwdriver. Então Iori serve-lhe um copo de gin com uma chave de fenda dentro, o que a deixa furiosa. Depois que Kohei se desculpa por isso, ele acaba fazendo a mesma coisa, e isso faz Aima apagar. Vendo que não tem ideia de como fazer coquetéis, o mestre lhes entrega um livro de coquetéis. E enquanto Iori lê os nomes dos coquetéis, Kohei está ocupado tendo pensamentos selvagens por causa dos nomes atrevidos das bebidas. Para facilitar as coisas para eles, Aima sugere que recriem cenas de bar de programas de TV, mas Kohei acaba encharcando Iori em álcool. E ele decide se vingar de Kohei, fazendo com que entrem em uma briga. Ao vê-los, o mestre assume que são muito próximos, perguntando que tipo de relação tem, e Azusa, junto com Kotobuki, responde que tem uma relação nua, o que assusta o mestre. Para confirmar isso, o mestre pergunta a Iori se ele está saindo com alguém, e ele dá uma resposta positiva. Para saber mais sobre quem ele pode estar namorando, o mestre então começa a descrever Kohei, e Iori confirma tudo o que ele pergunta, pensando que ele está descrevendo Chisa, fazendo o mestre presumir que Iori se inclina para o gênero masculino. Ele então começa a surtar e fica com sede, então acidentalmente bebe um coquetel que Kohei estava oferecendo a Aina. Isso o deixa completamente bêbado, e para fazê-lo voltar à sobriedade, Iori sussurra que ele precisa ficar sóbrio, já que algo sus pode lhe acontecer, o que deixa o mestre apavorado. Na noite seguinte, os garotos chegam na casa do Yamamoto para beber e se divertir. E enquanto zombam de Yamamoto por ser muito sem jeito para ter namorada, os garotos perguntam por Chisa e Iori. Imediatamente diz que não a tocou, fazendo-os acalmar. Quando ele pergunta por que foram tão duros com ele enquanto saíam, eles respondem que foi tudo ideia do Nojima. E nesse momento, o Quatro Olhos aponta que ele não tem saído com eles ultimamente. Quando um deles diz que talvez seja porque ele tem uma namorada, já que é bonito, Nojima rejeita a teoria, dizendo que acredita nele, e narra como conversou com ele quando ele não se encaixava na turma. Ao ouvir a sua história comovente, decidiram ligar para ele para sair com eles. E Iori conseguiu falar com ele, mas ele disse para ligar de volta em 30 minutos. Nesse momento, Iori ouve a voz de uma garota ao fundo e conclui que ele estava acoplando a nave numa garota, o que fez a gangue ir imediatamente para a casa dele, parecendo os Vingadores indo para a batalha contra Thanos. De volta à casa dele, Nojima cria o clima e parte para a ação com a garota, mas antes que ele possa entrar em ação, houve uma batida na porta alegando ser um entregador, mas ele resiste a atender, pois suspeita que é a gangue tentando sabotar o momento dele. No entanto, eles começam a jogar CDs de Private Browser pela fresta da caixa de correio para deixar a garota dele desconfortável, e ele consegue salvar a situação. Eles fazem várias tentativas para chamar a atenção dele, mas nenhuma consegue pará-lo. E prestes a desistir, Kohei ouve a garota lhe dando o tratamento que sempre sonhou, o que o magoa. Então ele decide ajudar e imita várias vozes femininas, chamando Nojima para fora, o que finalmente consegue expulsar a garota da casa dele. Enquanto ele tenta explicar que os amigos dele estão pregando peças nele, os garotos juram tratá-lo como um traidor da Irmandade, e percebem que Iori ainda está monitorando Nojima. Então ele explica que ainda acredita que ele voltará para eles, mesmo tendo jurado se afastar. Enquanto o observam, Nojima pede a garota para apresentá-la à amiga dela, já que ela não está mais interessada nele e o joga nas mãos deles. Depois que a turma zomba de Nojima, eles começam a se preocupar, pensando que acabarão sozinhos, mas o Quatro Olhos diz para não se preocuparem, pois eles concordaram que quem arranjasse uma namorada organizaria um encontro para eles. Então eles se viram para Iori, mas ele reclama que não pode continuar organizando encontros, mas quando lhe oferecem dinheiro, ele cede imediatamente. Mais tarde, ele pede conselhos ao Kohei sobre como trazer a Chisa ao Mixer, e diz não estar interessado em ajudar, mas cede quando Iori lhe oferece uma parte do dinheiro, sugerindo um jogo de castigo com elas. Mais tarde, com o clube reunido em casa, Iori oferece sushi às garotas para as convencer a jogar um jogo de verdade ou desafio, onde quem tira o hash do rei desafia um número. Embora Aina se recuse a jogar, Chisa diz que jogará apenas uma rodada, mas Azusa acaba sendo o rei e as manda jogar até o fim, deixando-as frustradas.
Acontece que Yoru tinha planejado tudo com Azusa e Nanaka, e eles concordaram em ajudá-lo, já que cada um deles tinha segundas intenções para o jogo. Na próxima rodada, Azusa acaba sendo o rei, e ordena que Nanaka tire uma peça de roupa. E antes que ela possa se despir, a Ina estraga o show, tirando a meia dela em vez disso, o que irrita os meninos. A seguir, Aina se torna o rei e ordena aos rapazes que não se despam na próxima festa que forem. E embora isso fira a própria essência do seu ser, eles concordam com a sua ordem, mesmo que Iori proteste. Depois disso, Nanaka se torna o rei e ordena ao número 3 que diga "Eu te amo, irmã", com uma voz fofa para a pessoa à sua esquerda. Iori pensa que a ordem afetará Kisa, mas infelizmente recai sobre Kohei, que tem que dizer isso a Iori com uma voz fofa. Embora ele implore a eles, Kohei se recusa a ouvi-lo e cumpre o desafio, traumatizando Iori profundamente. Depois disso, Kohei finalmente se torna o rei, e Iori fica aliviado, já que podem colocar em prática o plano de ordenar Chisa a vir para a festa, pois ele sabe o número possível que ela escolheu. No entanto, Kohei não entende o sinal que ele deu, e desafia o número errado, fazendo Iori explodir com ele. Depois que os dois brigam, eles admitem que o plano não vai dar certo, então decidem ser honestos e expor suas verdadeiras intenções, pedindo a Chisa para ir com as amigas a um encontro, dando a desculpa de usar o dinheiro que lhes foi oferecido para patrocinar a viagem. Porém, ela os rejeita, mandando-os procurar outro emprego, e isso os faz perceber que nunca teriam chance contra ela, então decidem achar outro jeito de conseguir o dinheiro. Já que o jogo continua, Azusa diz que os números que encomendaram ainda devem executar o pedido, e infelizmente para eles acaba por ser Kotoki. Então ele convida seu amigo musculoso para a festa, e o grupo começa a surtar, ameaçando fazer Iori e Kohei pagarem por isso. Mas ele se defende, pedindo que os paguem em reconhecimento pelos seus esforços. No dia seguinte, Aina pergunta se eles conseguiram o dinheiro para a viagem, e os rapazes respondem que ainda não. Mas Azusa deu-lhes um emprego como condutores de tráfego para ganharem o dinheiro de que precisam. Eles então convidam as raparigas para os acompanhar, mas elas recusam, pois acham que o trabalho é muito exigente. Quando chegam a casa, encontram Kotoki lá, e nesse momento, Iori ouve Azusa a falar em arranjar um rabanete, então ele oferece-se para ir buscar um para elas. Quando Nanaka avisa que pode custar mais que o salário dele, ele se irrita, pois acha que estão presumindo que ele é pobre demais para pagar um rabanete. Antes que Nanaka possa dissuadi-lo da oferta, Azusa pergunta a Chisa o que ela fará por Iori se ele lhes comprar um rabanete, e ela diz que pode considerar tratá-lo como um humano por 15 minutos se ele o fizer. Quando ele pergunta o que querem fazer com um rabanete, elas explicam que ele não entendeu o que elas queriam dizer, afirmando que estavam falando de equipamento de mergulho. E quando lhe dizem o custo do equipamento, ele fica irritado que Chisa consideraria fazê-lo gastar essa quantia de dinheiro, mas ela diz que é justo. Depois disso, Kotoki lhes diz que vão comprar equipamento de mergulho numa loja próxima para o dia. E quando chegam ao destino, o grupo fica impressionado com a variedade de equipamentos que encontram. Após explicar alguns equipamentos e suas funções, Kotoki envia o grupo para explorar a loja e pegarem o que precisassem. Após um tempo explorando, Iori vê Chisa a olhar um equipamento e se interessa. Ela explica ser uma câmera subaquática. Animada, ela corre para o próximo aparelho, chamando Iori para ver e explicando que o aparelho permite que conversem debaixo d'água. Nesse momento, Aina pede conselhos para escolher um regulador, mas Azusa diz que ela ficará bem usando um bocal alugado e ela explica que quer comprar o seu próprio regulador porque não quer usar o que outra pessoa já utilizou, pois pode ser um beijo indireto. Então Azusa explica que eles mordem os reguladores, o que significa que é mais como compartilhar uma escova de dentes, o que o torna ainda pior. E quando Chisa diz que ficará bem, já que esterilizam o equipamento após cada uso, Iori revela que não se importaria com o beijo indireto, deixando as garotas enojadas com ele. Enquanto elas vão pegar os trajes de banho, Aina pergunta a Chisa se ela está namorando Iori, e o humor dela fica mais azedo que um limão, dando a Aina sua resposta. Nesse momento, eles veem Iori fazendo o papel de bobo, e isso prova porque ela jamais consideraria namorá-lo. Depois disso, Iori encontra Kohei adorando um par de maiôs tecnológicos, e quando Iori pergunta por que ele estava lá, Kohei diz que planeja comprá-los, agindo como se estivesse sob o efeito de cocaína, o que assusta Iori. Quando Kohei diz que não quer comprá-los para si, Iori sugere que ele arranje alguém que possa usá-los para lhe dizer como se sente, e chama as garotas para experimentarem, o que faz Kohei virar Super Saiyajin, sentindo-se eternamente grato a ele por abençoar seus olhos com tamanha perfeição. Depois disso, o grupo se encontra e todos revelam o que escolheram. E enquanto escolhem os equipamentos, Iori nota a paixão de Chisa, e Azusa o lembra do quanto ela ama mergulhar, dizendo que Chisa está muito feliz por ter feito amigos da sua idade que podem mergulhar com ela. Depois disso, o grupo volta para casa e mostra as compras a Nanako, que os faz perceber que gastaram dinheiro demais em equipamentos, o que significava que teriam que ralar muito para conseguir o dinheiro da viagem. Nos dias seguintes, as garotas trabalham com roupas embaraçosas, distribuindo cartazes, enquanto os garotos ficam o dia todo dirigindo o trânsito sem descanso. Eles finalmente conseguem o dinheiro para a viagem, e todos se preparam para partir. Alguns dias depois, eles estão prontos para a viagem e partem com entusiasmo. Quando chegam ao destino, Aina olha feliz em volta, e Chisa diz para não chamar tanta atenção. Mas ela percebe que os meninos chamam toda a atenção enquanto comemoram como se tivessem ganho um Nobel.
Depois disso, o grupo vai para o apartamento onde ficarão e as garotas comentam que é muito bonito, enquanto Iori está mais animado por ter uma piscina lá. Quando os garotos chegam ao quarto, percebem que o futon é pequeno demais para acomodar todos. Então Kotoki sugere que Kohei e Iori escolham quem dormirá no chão entre eles. Mas antes disso, eles decidem ir à praia. Por outro lado, indo para a praia, Ina está particularmente animada por estar lá, já que sempre foi parte do seu sonho ter tais experiências juvenis de ir à praia com seus amigos. Mas seu sonho é manchado pelos meninos correndo sem roupas, o que a deixa triste. Ela insiste que vão à praia pública para os meninos se vestirem. E lá, um funcionário da praia sugere que experimentem o Banana Boat. Kotuki então sugere que tentem, e quando Iori diz que não está interessado, Kotuki sugere que usem isso para escolher quem dormirá no chão, dizendo que quem cair do barco será o perdedor, chamando-o de covarde para convencê-lo a aceitar. Quando Chisa pergunta se ele teme cair na água, ele diz que está bem, pois usa colete salva-vidas, e a assegura que tem um plano para vencer. Ao iniciarem o passeio de barco, o motorista diz que é comum as pessoas caírem do barco, e os dois desejam boa sorte um ao outro no concurso. Quando ambos pegam nas alças, descobrem que estão cobertas de soro pegajoso, fazendo-os atacar um ao outro por terem se rebaixado a sádico, e o condutor do barco inicia o passeio. Ambos lutam para permanecer no barco, zombando um do outro para semear o desânimo. E enquanto eles lutam por suas vidas, Nina confunde isso com ele se divertindo muito. Nesse momento, os dois têm uma ideia para fazer o outro perder e, simultaneamente, derramam óleo nos pés um do outro, fazendo-os perder o equilíbrio e cair na água ao mesmo tempo. Enquanto os dois brigam, Nina pergunta a Chisa se ela se divertiu, e ela admite que sim. A seguir, Nina anda de barco com Tokitos e Kotobuki, mas é a experiência mais entediante que ela já teve, pois o barco é mais estável que a saúde mental de Hisoka, e isso a deixa triste. Quando voltam para casa, Kohei e Iori começam a preguiçar, mas as garotas os lembram do teste que se aproxima, entregando-lhes o manual para que possam estudar. Sobre os arranjos de dormir deles, Kotobuki diz que Iori é o perdedor, e vendo que dormir no chão pode não ser bom para ele já que tem a prova no dia seguinte, Nanaka sugere que ele fique com ela e a Sara. Mais tarde na cama, mesmo com ela pedindo para relaxar, Iori não consegue fechar os olhos, pois as garotas estão seminua ao lado dele. Ele tenta mandar mensagem para Kohei pedindo ajuda, mas o sujeito já está dormindo. Na manhã seguinte, Kohei mostra a mensagem ao grupo, e eles presumem que Iori não dormiu por causa do desconforto que sentiu. Para a surpresa deles, ele sai parecendo revigorado, e até se gaba de que tirará uma nota maior que Kohei, o que os leva a uma briga. Toki decide testá-los com algumas perguntas. Após algumas fáceis, fazem uma que só Iori acerta, surpreendendo-os. Logo percebem que ele passou a noite lendo para não ser tentado pelas moças. Enquanto respondia, seu cérebro falhava, distraindo-se por vezes. Quando as garotas saem, o grupo entende por que não dormiu. E enquanto conversam, perguntam como ele se forçou a dormir, então ele explica que o fez manualmente, restringindo o O2 ao seu cérebro. Depois disso, levam na sala de testes e ele fica surpreso, pois esperava algo mais formal, mas Kotoki diz que os testes não são tão sérios. Isso surpreende Aina, e ela pergunta por que ele se esforçou tanto. Então eles explicam que o conhecimento é sobre segurança, que deve ser levado a sério. Iori então começa seu teste e Tita fica preocupada com ele, então Azusa a manda ir vê-lo, apenas para encontrá-lo distraído pelo balançar do peito de Nanaka. Então ela o estapeia de volta à realidade. Quando ele termina, corrigem o teste e ele se sai bem, o que alivia a todos. No dia seguinte, todos vão ao oceano para mergulhar. Antes de entrar na água, Nanaka faz perguntas para testar a prontidão e avisa que devem subir imediatamente se os tanques de pressão chegarem a 60. Depois, ela os ensina a submergir e alguns acham difícil acertar. Depois que eles finalmente entram na água, ela os ensina a mergulhar, mostrando o uso dos reguladores e como tirar a água dos óculos. Ela também lhes mostra como usar o sistema de duplas. E depois de um tempo se divertindo debaixo d'água, os tanques chegam ao limite, então todos têm que voltar para a Terra. Enquanto se encontram com os outros, Kohei discute sobre ter um tempo de pressão melhor que Iori, e logo descobrem que os membros mais velhos do clube são muito melhores que eles. Quando Kohei pergunta a Nanaka por que ela não os mandou subir enquanto ela ficava mais tempo debaixo d'água, ela diz que é uma atividade em equipe e todos têm que sair da água se uma pessoa atingir seu limite. Isso gera outra discussão entre Kohei e Iori, já que Kohei diz a ele para não os atrasar. Nesse momento, Aina se perde em pensamentos ao lembrar do abandono do clube de tênis. Chisa percebe e pergunta se ela está bem, então todos a confortam, fazendo-a se animar. Em seguida, eles retornam à água para continuar as lições, e depois de um bom tempo de muita diversão, Nanaka pergunta sobre a pressão de cada um, e Aina percebe que é a única com pressão baixa, e considera mentir para não fazer todos subirem. No entanto, ela vê que Iori a percebeu, então decide contar a verdade.
Mais tarde, Yori a confronta sobre isso, e ela explica por que quase mentiu, dizendo que não queria estragar a diversão de todos, mas ele diz que é uma razão estúpida, já que ninguém se importaria com isso. Ele então a leva para conhecer os membros mais velhos do clube para provar seu ponto, e eles explicam a ela que não é grande coisa, dizendo para ela nem pensar em mentir da próxima vez, pois isso comprometerá sua segurança, deixando-a aliviada. Mais tarde, Yori se preocupa em ser o único novato a reprovar no teste de licença, pois não foi bem no treinamento. E enquanto ele planeja formas de eliminar o grupo para que não zombem dele, Chisa aparece do nada, o que o choca. Enquanto ela o interroga por agir estranho, Tokito sugere irem ao mercado de peixe. Ele foge na hora, deixando Chisa desconfiada. Quando chegam à área de aluguel de carros, todos fazem palhaçadas ao tentar caber num carro minúsculo, e o gerente pede desculpas por trocar os pedidos, oferecendo-lhes outro carro com espaço suficiente apenas para tirar uma caminhonete que irrita os rapazes. Antes de partirem, ele avisa para terem cuidado, já que cada incursão naquela área é particular. E nesse momento, eles percebem que Aina é a única pessoa capaz de dirigir o carro, o que assusta os rapazes. Logo depois, eles percebem que ela é realmente boa ao volante e começam a aproveitar o passeio, desejando poder tomar uma cerveja, o que irrita Aina. Pouco depois, eles chegam ao mercado e todos se espalham para pegar o que querem, deixando Chisa com Kohei e Aina. Aina então decide ver os outros e encontra Azusa dizendo a um vendedor que quer comer um velho, o que a faz surtar. Quando ela relata aos outros, eles dizem que ela deve ter ouvido mal. Então ela decide ignorar o que ouviu e vai ver Tokito, apenas para ouvi-lo dizer ao vendedor que ele quer a esposa de Hassan, o que a faz perder a cabeça. Depois que ela não consegue convencer os outros do que ouviu, ela os leva para espionar Kotobuki, e o ouvem pedir ao vendedor uma garota do ensino médio, o que os choca. Mas antes que Kohei e Aina pudessem perder o controle, Chisa explica que são nomes de peixes que vendem lá. E finalmente, eles ouvem Yori pedir ao vendedor um peixe venenoso o suficiente para derrubar um adulto completamente crescido. Quando voltam para casa, Yori briga com Kohei por tê-lo espionado, e o questionam por tentar comprar um peixe venenoso. Nesse momento, Tokito anuncia que cozinharão em duplas para gerenciar bem a cozinha, e então pede que escolham um número. E enquanto fazem isso, Yori reza muito para ficar com Chisa por algum motivo, o que a assusta. Por sorte, suas preces são atendidas. Mas Chisa não se sente confortável, então pede a Aina para trocar de lugar com ela, e ele tenta explicar que não é nada estranho. Passado um tempo, Chisa vai à cozinha com ele, e ao tentar falar, ela fica na defensiva. No entanto, ele a deixa à vontade e começa a explicar por que quer fazer dupla com ela, e então pede-lhe para lhe dar aulas extras. Enquanto conversam, a Nina decide ir vê-los e ouve parte da conversa deles, o que ela confunde com ele convidando Chisa para sair, o que a deixa arrasada. Ao relatar a Kohei, ele vai até lá para confirmar o que ela disse e também interpreta mal a conversa deles, pensando que eles planejam fazer a dança suja do quadril naquela noite. Mais tarde naquela noite, a Nina decide dar uma volta já que não consegue dormir, e esbarra em Chisa na piscina com Yori, ouvindo-o dizer que ela deveria pisar mais forte nele, o que a deixa chocada. E quando ela verifica o que estão fazendo, ela a vê empurrando-o na piscina com os pés. Ele então tenta dar desculpas para isso, mas ele finalmente confessa a ela, dizendo que ela o está ajudando a praticar mergulho, mas ela não acredita nele até que Chisa o diga. Ele então explica que pode ser o único a reprovar no teste, já que não se saiu bem durante o treinamento e decidiu melhorar praticando com Chisa para que não zombem dele. Depois, ela decide ajudá-lo e um transeunte os vê fazendo isso, chamando a polícia porque pensa que o estão afogando. Depois de um tempo praticando, ele decide praticar mais um pouco e diz às garotas para irem para a cama, fazendo-as perceber o quanto ele quer passar. Nesse momento, aparece um policial dizendo que recebeu uma denúncia de atividades suspeitas por ali e que vai ficar por perto para monitorar a situação, deixando-o preso na piscina, já que não está vestido. Na manhã seguinte, Tokito diz que não pode se juntar a eles para o treino porque pegou febre, e Kohei zomba dele por ter ficado doente, enquanto as garotas tentam defendê-lo, pois sabem o que realmente aconteceu. Mais tarde, quando Yori acorda da sua sesta, ele vê a Azusa com ele e pede desculpas por impedi-la de praticar com os outros. No entanto, ela diz que se ofereceu para cuidar dele. Depois que ela tenta aplicar algum tipo de remédio caseiro estranho nele, ela puxa uma garrafa de vodka, o que deixa Yori animado. No entanto, ela diz que ele não pode beber porque está doente, e então, de repente, oferece a ele a chance de lubrificar sua máquina, mas ele escolhe manter seu status como o chefe final da virgindade. Depois disso, ele pergunta por que ela não foi atrás de Tokito já que ela gosta dele, e ele não consegue acreditar quando ela diz que Tokito tem uma namorada, o que deixa Yori frustrado já que ele não consegue uma. Enquanto isso, os outros conseguem suas licenças e voltam para casa para celebrar, apenas para encontrar a Azusa desmaiada com Yori numa posição que grita 50 tons de cinza, enquanto Kohei fica apavorado com o fato de Yori poder ser um masoquista. Alguns dias depois, o grupo vai para outra cidade para um programa de mergulho, e uns caras aparecem para levá-los ao local.
Após um rápido passeio pela cidade, eles chegam ao seu destino e embarcam no navio que os levará ao local de mergulho. Enquanto se divertem na viagem, Correi decide provocar Iori e os dois começam a brigar, mas Chisa interrompe a briga já que outros mergulhadores estão presentes. Nesse momento, o instrutor deles se aproxima do grupo e anuncia que estão prestes a começar a mergulhar, afirmando que planejam descer a uma profundidade de 17 metros por 40 minutos. Após uma breve orientação, o grupo se equipa e Aina se surpreende ao ver Iori se trocando também, já que ele não tem licença. Ele explica que participará dos 2 primeiros mergulhos com o grupo de teste. Quando Aina reclama que não se sente confiante o suficiente para se juntar ao grupo principal em todos os mergulhos, ele diz a ela para se divertir em cada um, garantindo que ela ficará bem, já que tem Chisa ao seu lado para ajudá-la. E isso a anima. Após o primeiro mergulho, o grupo mostra a Iori a bela vista do fundo do mar. Kotoki diz para ele não se sentir mal, pois pode tirar a licença para ver por si mesmo, enquanto o Correi o provoca, o que o irrita. Mais tarde, enquanto almoçam, Chisa percebe que Iori parece triste, e durante o segundo mergulho, ela fica preocupada com ele. Então ela decide pular o terceiro mergulho para vê-lo, e ao tentar animá-lo, percebe que ele esteve estranho o dia todo porque está enjoado, o que a irrita. Enquanto conversam, ele admite que ela é uma pessoa gentil e promete não odiar mergulhar por causa dessa experiência, já que aprecia cada momento que passa com o clube, o que a deixa aliviada. Depois disso, o instrutor encerra o programa de mergulho e todos se divertem no navio enquanto voltam para casa. Ao chegarem à pousada, Kotoki anuncia que não poderão visitar o famoso bar como planejaram, pois foi fechado, e isso é uma ótima notícia para Correi e Yuri, já que não terão que beber a noite toda. No entanto, ele diz que montarão seu festival de bebidas e interceptarão os rapazes quando tentarem escapar. Ele então explica que todos despejarão suas bebidas favoritas em um pote enorme enquanto fazem um brinde, e todos beberão do pote durante a noite. Para começar, enquanto diz algumas palavras, Tokoto derrama uma bebida tão concentrada que poderia matar 100% dos germes se usada para desinfetar um objeto, e Kotobuki faz o mesmo, o que enlouquece os meninos. Depois que outras pessoas adicionam suas bebidas, chega a vez de Correi e Iori, que decidem pôr água para diluir, pois é tão forte que quase frita o fígado de Iori só de olhar. No entanto, a turma se irrita com a tentativa, e os dois acabam tirando um álcool mais leve para adicionar ao tambor. De repente, Correi fica nervoso, já que não é bom em fazer discursos, mas Iori diz que não é nada demais, e depois de fazerem o discurso mais caótico de todos, os dois brigam. Nesse momento, Kotoki lhes diz para começarem a beber, e Iori surge com uma ideia para salvá-los de ficarem bêbados. Mas isso se volta contra eles quando Kotoki adiciona mais álcool ao tambor. Iori e Correi então se preparam para uma noite difícil, decidindo não ceder ao álcool, mas acabam se embebedando e passando vergonha. Depois de se divertirem muito, a equipe volta para casa no dia seguinte e Chisa mostra às meninas a foto que ela tirou do grupo no avião de volta para casa. Comentem abaixo. 96% álcool, se terminaram o vídeo. Inscrevam-se para não perderem o próximo.